Muito bem-vindo, Eduardo. Um prazer recebê-lo aqui. Obrigado aí por aceitar o convite e participar desse bate-papo da Super Varejo aqui comigo. Olá, Rogério, tudo bem? Prazer é meu. Obrigado aí pelo convite, você aí para a APAS aí. Eu queria iniciar aí te parabenizando pelo trabalho que está fazendo, muito bacana todas essas lives aí, um esforço, mas um material de muita qualidade. Eu, particularmente, tenho assistido, visto e revisto várias delas. Muito bom, obrigado aí pela audiência. Continue prestigiando a gente aí. Legal. Eduardo, eu quero dividir o papo aqui em 3 fases aqui para gente bater esse papo de hoje. Então eu quero falar de gestão de estoque primeiro, depois da prevenção de perdas em si e por fim do desperdício de alimentos. Então vamos começar aí por gestão de estoque. Quais são as grandes dificuldades hoje do varejo alimentar nessa questão de gerir corretamente o seu estoque? Legal, essa pergunta é interessante, parece uma coisa assim óbvia, né, ou antiga, mas na verdade essa é uma preocupação absolutamente presente no varejo. Tá? Eu depois de fazer vários projetos aqui e de ter algumas dúvidas, eu comecei a acompanhar a prevenção de perdas no mundo e principalmente na Europa. Tá? Eu tenho uma relação boa com grupos de trabalho na Europa, porque eu senti assim, a necessidade de buscar informação, de buscar pesquisa, de buscar como é que a prevenção estava se desenvolvendo em outros centros. Tá? Até porque o varejo brasileiro é internacional, certo? Tem grandes players aqui, então você precisa trazer esse conhecimento todo para cá. Tá? Esse tema de gestão de estoques é um tema que está absolutamente na pauta de todos os grandes varejistas nesse momento e dos grupos de discussão do tema de prevenção de perdas, tá? E gestão de operações de varejo na Europa, tá? Nos Estados Unidos também. Por quê? Tem um tema fundamental aqui, básico, né? E que se bate muito, mas é uma realidade, que é a questão da acurácia dos registros de controle de estoques. Tá? Quer dizer, todo o esforço, todo o movimento, toda a medição que se queira fazer, as melhorias, quer dizer, tá, no caso especificamente de prevenção de perda, estamos falando de posições de estoque. Tá? E esse é um tema que incomoda muito, certo? Né? Existe agora, mais recentemente, algum acompanhamento mais de cima, mas tem um espaço grande para avançar e o varejo, né, no sentido de melhorar a acurácia dos registros de controle de estoque. Exatamente. Porque o varejo tem uma característica, a gente fala de tecnologia, fala de digitalização, mas esse negócio chega até um nível e tem uma hora que é físico. Né? Alguém precisa lá movimentar o item, receber o item, despachar, ter o delivery, né? Tem uma parte física. E aí tem uma questão importante que é como é que eu alinho o físico com o que está no sistema. E esse é um grande desafio nesse momento. Certo? Eu acho que muito da tecnologia está aí para ajudar essa acurácia. Tá? E eu tenho falado com muitas empresas e tenho dito, olha, o trabalho começa por garantir a acurácia, aí tem a ver com a questão dos inventários, tá? Mais do que isso, esse é o primeiro passo. Né? O segundo passo, eu diria, é a questão do cadastro de produtos, certo? Que também tem termos de gestão de estoque. Cadastro de produtos e a questão da manutenção dos parâmetros logísticos, dada a dinâmica das operações que nós temos hoje. Certo? Tá? Então, a gente tinha, na verdade, até pouco tempo atrás, parâmetros logísticos muito fixos, que variava de vez em quando. Hoje, ainda, grandes redes dependem de ações manuais para poder atualizar os parâmetros. E o que a gente está vendo, em função das movimentações e da dinâmica do varejo, da competição, a necessidade de uma atualização dinâmica dos parâmetros, mudanças de embalagem, quantidades, frequência de abastecimento, no sentido de você focar no nível de serviço e na qualidade do atendimento. Tá? Então, na verdade, tem um desafio grande com relação à dinâmica da gestão de estoques, né, e a precisão da gestão de estoques. Esse é um desafio e tem muito trabalho para ser feito aí, né? E ainda mais agora, né, com essa, como eu digo assim, né, o futuro chegou antes, né? E o varejo enfrentou esse ano que passou de maneira assim muito corajosa, mas a gente tem uns desafios grandes pela frente aí de ajustar esse novo contexto. E eu acho que o primeiro passo é essa questão da gestão de estoques, da acurácia do cadastro e da questão dos parâmetros logísticos, tá? Certo? Entendi. Pensando agora então em disponibilidade em gôndola, aí com perdas, quebras e desperdício.
Como aumentar a disponibilidade em gôndola de forma equilibrada com uma gestão eficiente? Um dos temas muito discutidos, né, Rogério, agora por ocasião da pandemia, foi a questão da ruptura, né? Você falou muito Sim. de ruptura, né? Sim. E é interessante, porque eu me lembro, cada vez que você ia na loja, você levava um susto, porque, na verdade, o produto que você tinha comprado da última vez não tinha dessa vez, você comprava outro, aí você gostava, voltava na loja, já não encontrava, quer dizer, pela dinâmica toda do contexto. Tá? Então, a ruptura é um ponto na questão da disponibilidade. A disponibilidade é um conceito mais amplo, certo? Né? O que se percebeu na dinâmica da prevenção? Até então, e ainda no Brasil muito, mas está avançando bastante, você tratava, de um lado, a questão da disponibilidade de colocar produtos, né? Estou falando de loja física, certo? Do outro lado, a perda. Então, havia uma disputa. O pessoal da prevenção tem que diminuir a exposição, porque isso aí, muita exposição vai dar problema de quebra, de desperdício. O pessoal do comercial, não, a gente precisa expor mais para não perder venda. Então ficava essa situação absolutamente, né? Até tinha uma brincadeira, o pessoal da prevenção, o pessoal do comercial chamava o pessoal de prevenção de vendas, né? Em vez de prevenção de perdas. Né? Sim. Eu acho que esse é um tema que durante muito tempo houve essa discussão, certo? E na verdade, o que está se percebendo agora é que não tem sentido essa questão, e na verdade você precisa ter uma visão integrada, e que existe uma relação absolutamente próxima entre a disponibilidade e as perdas. Elas estão vinculadas. Tem uma correlação muito forte. Certo? Né? Então, você precisa trabalhar. E nós estamos falando de empresa, estamos falando de varejo cujo objetivo fundamental, entre outras coisas, é venda. Certo? Então, você precisa, os resultados, os objetivos, as metas se alcançam através da venda. E a venda se faz através da disponibilidade. Certo? Então, na verdade, é importante que as companhias tenham objetivos de disponibilidade, certo? E que a gestão de perdas, desperdício, a prevenção trabalhe para garantir a disponibilidade. Aí tem uma visão que precisa avançar aqui no Brasil ainda, certo? Mas essa visão integrada, né, no sentido de todos trabalhamos para o aumento da disponibilidade, certo? E a disponibilidade equilibrada, ou seja, que eu consiga ter a maior disponibilidade possível, o equilíbrio financeiro, e para isso eu tenho que ter a perda controlada, a quebra controlada, o desperdício controlado. Tá? Então isso traz a prevenção para próximo da área comercial, para próximo de operações, né? Exige da prevenção uma postura muito mais colaborativa, né? Demanda uma maior amplitude da visão e do conhecimento, no sentido de, em conjunto, encontrarmos as soluções para aumentar a disponibilidade. Tá? Esse eu diria que é um desafio bem moderno, e eu acho que vai ser a maneira mais adequada da gente enfrentar os temas de ruptura que a gente teve esse ano que passou. Certo? Então agora, Eduardo, nós vamos falar de FLV. Conforme a gente vem falando aqui, é uma das áreas, né, com mais oportunidades aí dos perecíveis, né, o FLV, que também tem um alto índice aí de perda, de quebra ainda, mas perda, né? Desperdício, né? Isso. Como é que nós vamos... E como é que nós vamos reduzir o desperdício nessa sessão? Eu te diria o seguinte, hoje no supermercado, no varejo alimentar brasileiro, você tem duas seções de perecíveis, alimentos frescos, que são responsáveis por um percentual altíssimo do desperdício, né? Que é o FLV e que é o açougue. Certo? E são seções com características bem distintas. Tá? Eu diria que o açougue é a seção mais técnica da loja. Certo? Claro. Né? O FLV é a seção mais perecível. Né? Logo me vem à cabeça um pé de alface, né? Certo? Que é uma coisa que dura horas, né? Certo? E já perde a condição de venda. Tá? E aí eu acredito que é uma outra abordagem importante, uma outra visão importante, uma novidade importante, que é o varejo ampliar a sua visão, no sentido de eu tenho que trabalhar as questões internas, tenho que trabalhar, estamos falando de FLV, mas eu também tenho que trabalhar toda a questão do fornecimento, eu tenho que trabalhar junto aos fornecedores. Os fornecedores de FLV normalmente são pequenos fornecedores, cooperativas, distribuidores, quer dizer, certo? Né? Então é muito importante, e tem algumas pesquisas importantes nesse aspecto, muito importante você, de alguma maneira, estar muito próximo dos fornecedores, e agora tem essa questão de fornecimento local,
produtos frescos, essa coisa toda aí. Então, o primeiro ponto começa por uma aproximação muito grande com os seus fornecedores de FLV, no sentido de, principalmente, você passar para eles o planejamento de demanda, certo? E você poder casar o planejamento de demanda com eles, certo? Então, porque uma coisa é uma fábrica que você tem uma demanda de 50 unidades, você fabrica 55 e pronto. Outra coisa é a produção de FLV, que, na verdade, você não controla tanto isso, quer dizer, né? A quantidade vai. Então, na verdade, você precisa ter um acordo importante com os seus fornecedores, no sentido de garantir que você vai assumir boa parte da produção, que você vai comprar, vai fazer, vai acontecer, e trocar informação. A gente teve um trabalho feito aí, uma tese de mestrado, onde mostra a carência da troca de informação com fornecedores, pequenos fornecedores de FLV principalmente. Isso prejudica muito o desempenho da cadeia, tá? Mas é por aí. O segundo ponto é a questão interna. De novo aqui, basicamente, trabalhar com FLV, controlar quebras de FLV, ter bons resultados, diz respeito ao processo logístico, certo? Como é que eu vou fazer que o produto percorra e chegue na gôndola lá no momento adequado, tá? Na questão da embalagem, na questão da frequência de abastecimento, na questão de câmaras frias para manutenção, certo? Na questão da reposição, certo? Né? E o que tem se falado muito também, na questão do markdown, para no final da vida útil do produto poder vender, e até a adoção. Evitar que de qualquer maneira esse produto seja descartado, tá? Que aí que está o desperdício. Tá? Então tem uma questão, e obviamente tem um tema muito de informação também, qualidade que o produto está chegando, né? Cruzamento da disponibilidade com a perda, no sentido de garantir o equilíbrio. Tá? Então, no caso do FLV, fundamentalmente tem questões de qualidade, mas de novo, uma abordagem logística para isso aí, certo? E aí eu acho que a prevenção tem um desafio grande, já comentei isso, de como é que pode. Um outro ponto importante também, que é bastante complicado, que é a questão dos inventários de FLV, né? Porque os inventários de FLV são inventários feitos em peso, né? E muitas vezes implica em movimentação de produto, em avaria, quer dizer, então já tem empresas usando tecnologia para fazer inventários por câmeras, no sentido de poder evitar toda a movimentação. Tinha movimentação e uma prática de mercado que os inventários sejam feitos pelo menos mensais, inventários de FLV. Quer dizer, é um movimento grande, certo? Então, você tirar tudo, pesar, ver, fazer acontecer, é complicado. Então, aí também tem tecnologia que ajuda, tá? Então, tem um desafio grande na questão do FLV. Já na questão do açougue, eu queria aproveitar para trazer o açougue, que é uma questão técnica muito importante aí, né? Que é muito variado. Você tem desde operações de açougue que trabalham 100% com carne embalada, que é muito fácil, código de barras, até os açougues, mais operações no interior, que trabalham com desossa de dianteira e traseira, e aí tem a questão do rendimento, que muitas empresas não trabalham. É uma operação industrial. Que requer um suporte de sistemas e um processo de atualização dinâmico. Muitas vezes não fazem isso, certo? Porque realmente requer um cuidado e requer uma infraestrutura, né, adequada, equipe técnica competente para isso, certo? A consequência disso é que eu não consigo medir as perdas e eu não consigo avaliar corretamente as margens. Então eu diria para você que nesse pessoal que trabalha com desossa, dianteiro e traseiro, muito provavelmente o pessoal não sabe exatamente qual é a margem que está fazendo. Não sabe qual é a perda, não sabe qual é a margem. Então aí tem uma oportunidade grande no sentido. A gente já fez vários trabalhos com açougue, tem uma oportunidade grande, né, de qualificação das operações de açougue para você poder ter mais claro exatamente a tua perda e você vai ter mais claro qual é a margem efetivamente que está fazendo. Não se corre o risco de achar que está ganhando dinheiro e não está ganhando dinheiro com o açougue. O açougue tem um peso importante nas operações, tá? Certo? Então, aí são desafios importantes que a prevenção precisa se juntar com operações, precisa estar próximo, colaborar com o comercial, no sentido de ter essa abordagem logística no sentido de garantir os resultados, tanto do FLV quanto do açougue. A minha próxima pergunta aí, falar do desperdício de alimentos.
por que, na sua visão, os supermercados devem buscar isso, perseguir essa redução de desperdício de alimentos? Esse é um ponto importante. O desperdício cada vez mais está entrando aí na pauta, né? Inclusive, por causa do caso do varejo alimentar, o desperdício é um tema importante lá nos critérios ESG, né? Environment, Social e Governance, né? Porque está na raiz do varejo alimentar. A questão do desperdício tem um impacto social, tem uma questão toda aí. Vivemos num país que tem um índice de pobreza alto, né, que precisa ser combatido, e a questão do alimento está diretamente ligada a isso. Certo? Tá? O varejo, você assim, mas você está dizendo que o varejo é o principal responsável pelo desperdício? Longe disso, longe, não. O varejo brasileiro tem práticas muito consolidadas de prevenção, e pode melhorar, mas o trabalho que vem sendo feito é um trabalho absolutamente louvável, certo? Né? Mas o varejo tem uma posição estratégica na cadeia, né? No sentido de estar nesse meio do campo entre o fornecimento e o cliente. Tá? O varejo tem a informação exata da demanda, certo? Do fluxo, né? O varejo está em contato dos hábitos de compra, das preferências do consumidor. Então, o varejo tem como passar essa informação para a cadeia, para os seus fornecedores, para os distribuidores, para a indústria, no sentido de poder calibrar todo esse fornecimento, né? E, com isso, garantir qualidade para o cliente, mas também garantir resultados internos da operação. Então, o varejo tem um papel importante aí desse fluxo de informação. E aí eu acho que pode melhorar. A gente identificou aí que, na verdade, algumas vezes já fazem isso, mas a grande maioria das vezes não consegue ter esse fluxo de informação estável para ajudar o fornecedor, certo? Tem toda a questão interna, e a gente já falou bastante disso, e tem um tema super importante, que é a questão de apoiar a redução das perdas nos lares. Você sabe que as pesquisas mostram que as perdas nos lares são tão grandes quanto ou até maiores que as perdas no varejo, certo? Né? E você, quer dizer, o consumidor compra, leva para casa e põe no lixo, porque não consome a tempo, né? Certo? E é um desperdício, quer dizer, então tem um esforço grande aí. E na Europa existem metas, as grandes redes têm metas de como apoiar o consumidor na redução desse desperdício, né? Tanto é que muitas redes se comprometem, já se comprometeram a não fazer mais as famosas promoções Pague 2, Leve 3, onde teoricamente você está fazendo com que o consumidor leve uma quantidade acima do necessário. Né? Então, é um ponto interessante, certo? E vários países, inclusive, estão querendo transformar isso em regra, né? Certo? No seguinte, de não incentivar as promoções que façam com que o consumidor leve volume mais maior, do que necessite. Né? Então, o varejo tem um papel importante nessa questão, porque é claro que se ele botar no lixo, ele está desperdiçando. Então, em vez de desperdiçar aquele dinheiro que ele está comprando, que ele está desperdiçando, ele podia estar comprando outros produtos, certo? Né? Então, o varejo tem um papel importante no sentido de passar informação para baixo, de desenvolver padrões de fornecimento, né? De trabalhar internamente, melhorar essa condição e de educar o cliente no sentido de melhor utilização dos alimentos para que o desperdício seja menor. Por quê? Porque o desperdício tem um impacto danoso no fornecimento de alimentos. Né? O desperdício, além de ter um impacto, o desperdício tem um impacto ambiental, consumo de água, transporte que foi feito para trazer o produto, embalagem, né? Isso acaba não sendo utilizado. Né? O desperdício dificulta o acesso ao alimento, diminui o acesso ao alimento, e o desperdício encarece o alimento. Certo? E aí, de novo, quer dizer, a gente fala da questão da fome, mas não precisa falar da fome, é só falar da pobreza, certo? E do quão importante seria oferecer à população alimentos mais baratos, de qualidade e mais baratos. E se a gente reduzir o desperdício, né, e o desperdício ainda tem um potencial grande de redução, pode ser bastante reduzido, a gente reduzir o desperdício, isso vai fazer com que o alimento barateie. E eu aumento o acesso da população ao alimento de qualidade. Certo? Então tem um aspecto social aí muito importante. Né? E o supermercado tem um papel fundamental nesse processo, o varejo alimentar como um todo tem um papel fundamental
de educação e de circular informação na cadeia, certo?